Amados, é um privilégio nesse tempo de missões falar, anunciar, proclamar temas que estão ligados ao amor de Deus pelo mundo, ao amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus que quer salvar as pessoas. A Junta de Missões Mundiais este ano está lembrando muito do mundo árabe, não só pela situação e os conflitos que nós temos visto, mas quando eles trazem o tema, eles também precisam da graça do Pai. Eles colocaram esse também por causa da dificuldade que se tem, muitas vezes, de amar o mundo árabe em função das notícias e daquilo que a gente vê na mídia, na imprensa. E essas coisas acabam produzindo uma dificuldade de amor. Mas eu louvo a Deus por esse despertar de amor pelo mundo árabe. Só que esta manhã eu quero uma coisa muito mais ampla. Deus não ama só o mundo árabe. Deus nos amou, independente da nossa nacionalidade ou etnia. Deus nos ama, independente das nossas famílias ou origem. E Deus, pela sua graça, nos alcançou. E ao alcançar as nossas vidas, nos transformou. Só que Deus está nos chamando para entendermos que só nós, não, mas as nossas famílias, nossos queridos, nossos amigos, nossos conhecidos, precisam conhecer a graça salvadora de Deus. Por isso eu quero falar esta manhã sobre o mundo precisa da graça do Pai. E o primeiro texto que eu separei é João capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho do Velho Testamento para irmos em direção à graça. Deus queria que o seu povo fizesse a sua vontade, para que realmente houvesse comunhão e a ação de Deus como Senhor, como soberano, dirigindo esse povo, fosse uma realidade. E quando Deus traz as leis através de Moisés, Ele mostra aquilo que agradava o seu coração. Mas nós vemos que na história, toda vez que o povo chamado de Israel, ou os povos que se aproximavam de Israel, tentavam seguir a lei de Deus, eles caíam exatamente numa barreira tremenda. A sua natureza não permitia fazer a vontade de Deus. Lá já aquela chama de Romanos, a verdade de Romanos estava presente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A natureza atingida, o homem querendo fazer o bem. Que bom, Senhor, essa é a tua vontade, então eu vou fazê-la. Só na dificuldade de fazer, porque a natureza não ajudando. Mas o amor de Deus já estava olhando para a humanidade para resolver essa situação. Tanto é que na mente de Deus, antes da fundação do mundo, já havia um plano para resolver a questão nossa, de homens afastados, mulheres afastados, de pessoas afastadas dele. Quando a lei vem, ela vem para nos direcionar. Mas quando nós tentamos obedecer essa direção, nós não conseguimos. Aí a Bíblia diz o seguinte: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Que graça é essa? Vamos entender. Esse livro aqui é um dos livros, existem muitos livros sobre graça. O Despertar da Graça de Deus, do Charles Windsor. Ele conta uma ilustração do livro do Bunyan, O Peregrino. É um livro famoso que foi escrito há 300 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Um livro que fala de um homem que tem uma peregrinação depois que ele encontra com Cristo. E uma das cenas muito lindas do livro, do Peregrino, que ele relembra nesse momento, é quando ele chega numa casa, e naquela casa está cheio de pó, toda a sala, pó na sala. E de repente, alguém vai varrer aquele pó. E aquele pó, aquela vassoura, significando a lei. Quando ela vai varrendo o pó, o que vai acontecendo? Mais pó. Mais pó levantando. E o Bunyan percebe que a dificuldade não só de ver, mas se asfixiando com aquele pó. Não está dando para limpar.
Nós queremos tirar. E a lei tentando tirar aquele pó, que é o pecado, que é a natureza ruim, que é a natureza caída do homem. Aí, de repente, chega alguém borrifando. Acho que eu me lembro do meu tempo de meus 12, 13 anos, no mercadinho árabe do meu avô, que era exatamente só cimento. E cada vez que ele ia varrer, ele pegava uma garrafa grande de água, botava o dedão dele assim, e ia fazendo assim, eu ficava olhando aquilo. Para que molhar? Vai fazer mais barro. E quando ele molha, que ele vai varrer, o pó não levanta. E a sala é limpa. O borrifar foi a graça. A graça de Deus permitiu, pelo sacrifício de Cristo, que fosse varrido da nossa vida o pecado, que tão presente tem perturbado a vida das pessoas, tem estragado a humanidade, não só tem afastado a humanidade de Deus, mas tem trazido a angústia da procura de respostas que o mundo tem perguntado para nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é sobre essa graça que eu quero falar. A graça de Deus é que atinge o nosso coração e vai resolver o problema do homem separado de Deus. Vamos primeiro ter uma visão, então. Por que é que eu creio que o mundo precisa da graça? O mundo e a visão real do seu estado. Se eu ler Lucas 21, 25, 26, Mateus 24, 10, que é escatológico, Provérbios capítulo 14, verso 3, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar alguns sinais do fim do mundo. Algumas coisas que Jesus Cristo colocou, que estarão acontecendo. E eu posso aqui gastar tempo, amados, fazendo os sinais escatológicos como uma atenção para todos nós orarmos e clamarmos porque o Senhor está vindo. Mas a minha visão não é essa. A minha visão não é nós dizermos, olha, Jesus está vindo porque é uma realidade. Mas a minha visão é o compromisso que eu tenho diante dos sinais escatológicos de transmitir a graça de Deus para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas pelo impacto da cruz e sejam salvos. Esta é a tensão que está entre a mensagem de revelação de que Jesus vem e a tensão de que a mensagem precisa ser pregada para que ele venha. E assim muitos possam ser salvos pelo amor dele, por essa graça que nós estamos falando. Vamos ver alguns sinais que eu quero chamar a atenção de vocês. Angústia e perplexidade. É interessante que eu sinto que a humanidade está tão angustiada que quando ela nos procura, o estado de angústia da humanidade não é só mais mental, como nós veremos. Não é só mais racional, como nós vemos os questionamentos das pessoas. Mas é mais profundo, porque tanto pessoas que são mais racionais, como pessoas que são mais emocionais, as duas estão vendo a sua emoção atingida por causa da angústia, da falta de respostas. Onde as pessoas não estão encontrando saídas para seus problemas, e estão entrando num momento de perplexidade. A palavra perplexo, ela é muito interessante no seu original. Perplexo é você estar no canto de uma parede, você tem a parede do lado direito, a parede do lado esquerdo, você tem a sensação de você mexer e aí você está preso, eu não posso ir para aqui, você mexe para o outro lado e não pode, e você olha para frente e tem o medo que seja o abismo. Você está sem saída. E você pergunta. Quando a gente lê livros, eu já li várias histórias desses autores, Sartre, Camus, Huxley, Hemingway. Eles trazem que existe uma angústia tão profunda na humanidade que ela se sente em quatro paredes e sem saída. Qual é a resposta que nós vamos dar para eles? Qual é a resposta para o mundo angustiado? Qual é a resposta que vai ter guarida no coração deles e vai tirar eles dessa angústia? A resposta é anunciar a graça salvadora de Deus. Sabe por quê, amados? Nós vemos também uma situação no mundo, não só de angústia, confusão mental, mas insatisfação política e social. Líbia, Tunísia, Nigéria, Egito, vocês estão acompanhando, eu estou acompanhando de próximo por causa do mundo árabe.
Mas é incrível, eu fico percebendo na história as mudanças de governo. E quando aparentemente havia uma estabilidade e houve uma possibilidade de eu abrir a minha boca, mesmo arriscando a minha vida, de que eu estou insatisfeito, assim eu faço. Você viu o que está gerando nos países árabes? Começou na Tunísia, foi para o Egito. 30, 40 anos. Aparentemente estavam bem. Quando eles viram uma brecha para poder gritar, eles gritaram. Isso significa que não estão bem. Que a alma deles procura respostas. E nós vamos ver que essa resposta só está na graça de Deus. Hoje à noite a gente vai ter oportunidade, no culto das 5 e das 7, quem não tem vindo à noite, de ouvirmos o pastor Khalil, que trabalhou 7 anos quando pastor em Bagdá, junto com Saddam Hussein. Ele vai testemunhar o que Deus está fazendo hoje no Iraque. Nos desafiar a participar da obra de Deus no Iraque, no norte do Iraque, no meio dos curdos e dos iraquianos. Porque eles estão gritando e clamando. E nós estamos tendo a oportunidade de anunciar a graça, porque a mudança de política, a mudança de sistemas, não vai socorrê-los, porque o problema está na alma, está no coração, está na nossa natureza, e só a graça de Deus pode mudar isso. Amados, quais são as soluções que o mundo tem apresentado? Primeiro delas, continuando nessa linha de política. Solução política. Vocês que gostam de política, ou que não gostam de política, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Eu não quero ir para a Europa, não quero ir para a Ásia, não quero ir para o Oriente Médio. Vamos próximo aqui, Brasil. Quando você lê artigos sobre pessoas que são entendidas e formadoras de opinião a respeito de política, eles dizem assim: ao falarem de política, transmite uma tristeza pela falta de ética que se alastrou e que está generalizada em todos os poderes públicos e em todas as esferas do governo. Não há ética e não há moral. Está ruim? Tá. Um timezinho, diz que não está bom. O que eu faço? Pronto. Deixa assim, né? Ok? Estava sem o som, estava sem retorno? Tá bom agora? Joia? Tá bom. Deixa eu ler outra vez a questão política. A solução política, formadores de opinião, ao falarem de política, transmite uma tristeza pela falta de ética que se alastrou, que está generalizada em todos os poderes públicos e em todas as esferas de governo. Amados, se eu não tenho caráter na minha vida, se na minha personalidade, a minha vida não foi transformada por Deus, naquela natureza caída, eu vou com a melhor intenção possível para dentro de um sistema político e jamais eu vou ser voz ativa dessa ética da moral se eu não fui transformado. Se eu tenho formalmente a minha religiosidade, a minha formação nominal como crente, como evangélico, mas eu não tenho meu coração transformado pelo poder do sangue de Jesus que me purifica, que mexe naquilo que realmente tem que ser mexido, que é a minha natureza pecaminosa, que precisa ser transformada para me dar um caráter digno de Deus, eu vou entrar no sistema e vou me tornar igual a eles. O que é que está acontecendo? Quantas pessoas a gente vota? E eu não quero entrar no mérito do candidato evangélico, não evangélico, bem intencionado, mal intencionado. Eu só sei de uma coisa. Quem é que quer comprar a briga da graça? Que vai chegar lá e em nome de Jesus, proclamar algo que precisa ser proclamado. A transformação do coração do homem, não da sociedade e nem do sistema, porque na hora que o coração é impactado pela graça, aí sim a sociedade vai ser transformada. E quando você diz, mas Calixto, a escatologia diz que as coisas vão estar piorando, eu digo para você, se você proclama a graça, você está cumprindo diante de Deus aquilo que Ele deixou nas nossas mãos. As coisas podem ser mudadas sim, as coisas podem ser transformadas sim, se você está disposto a começar isso na sua vida. Amados, a outra solução que nós vemos é a social. A humanidade
propõe algo, e eu quero dizer isso com muita clareza essa manhã. A natureza humana sem Deus tem conduzido a sociedade através de suas manifestações, grupos, entidades representativas, à formulação de leis que se traduzem em total aberração da palavra de Deus, aprovando usos, costumes e leis que denigrem a ética e o caráter das pessoas, reafirmando mais o estado de condenação da humanidade. O que quer dizer com isso? Uma das fontes do direito é costumes, usos e costumes. A sociedade vai tendo algumas posturas. E ela vai tendo aquela postura, e aquela postura, se ela está mesmo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra a ética de Deus, contra a moral de Deus, não importa. O grupo vai crescendo, o grupo vai tendo apoio, as entidades vão se associando, as bandeiras vão sendo levantadas, e eles vão empurram o executivo, empurram o legislativo, e eles ao empurrarem o legislativo principalmente, eles levam que as leis comecem a surgir em função da pressão social, daquilo que agrada um coração do homem não transformado. E acaba trazendo posturas legislativas, normativas diante de nós, onde a gente diz, mas é a lei, o que nós podemos fazer? Amados, nem tudo que é lei é moral. Nem tudo que se apregoa socialmente, como a maioria fazendo, agrada o coração de Deus. O que nós temos que ver é o que agrada a Deus. Aquilo que realmente precisa ser transformado é o nosso coração. Porque o que foi perdido, corrompido, destruído com o pecado, foi a nossa natureza. E só a graça de Deus vai poder mudá-la. E se nós deixarmos ser conduzidos nesse impulso dessa natureza, as leis que vão estar surgindo cada vez mais, vão trazer para nós não só um choque cultural bíblico, não só um choque da vontade de Deus, mas vão nos levar a tomar posturas sérias. E a postura séria é o seguinte, não. A graça precisa alcançar a humanidade para trazer o caráter, para trazer a verdade, para trazer a ética, para trazer aquilo que agrada o coração de Deus. Só a graça dele poderá varrer essa miséria da natureza humana, porque essa graça realmente é que transforma o homem. Amados, solução religiosa. Qual é a proposta religiosa que nós temos visto por aí? Para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil mais ou menos 4.800 religiões. E com uma velha história que acompanha o ditar da humanidade e da sociedade. Qual que é? Todos os caminhos levam a Deus. Se levasse, nós estaríamos nessa situação de angústia, sem resposta, imoralidade? Acho que não. Por mais que religião tenha na sua essência um significado profundo, que é religar a Deus, ela tem um aspecto humano muito mais forte na sua processualística de ação como igreja, como instituição, do que vida, corpo, organismo vivo, que somos nós, transformados pela graça de Deus. Essa é a igreja do Senhor. Aquela que tem a graça no coração, foi impactado por ela, mudado por ela, transformado por ela, e agora pode proclamar. Isso sim, isso eu posso anunciar. Porque a hora que eu anuncio a graça à pessoa e ela acerta e ela é transformada, aí essa sociedade pode ser mudada em nome de Jesus. Amados, a aberração é tão grande, se a gente deixar as coisas serem do jeito que estão. Eu me lembro de uma notícia na revista Time, do Festival de Expressão no Centro da Juventude de Paris, onde os jovens executaram diante da plateia atos imorais, e cada um podia fazer aquilo que desse na sua cabeça. É a natureza humana sem Deus, como no carnaval da morte de Daniel 5. Faziam o que dava na cabeça e a mão de Deus desceu como um juízo. E ali houve morte, destruição e condenação. Faça o que está na tua telha, expressão popular, né? Se você fizer sem a transformação de Deus, a corrupção que está na sua vida, da vida da humanidade sem Deus, da vida sem transformada por Deus, nós vamos continuar no mundo que estamos caminhando, cujas notícias são tristes e são notícias que nos levam a simplesmente questionar o que é que está faltando. Está faltando a pregação da graça. Essa não pode morrer nunca, porque é a resposta de Deus. Agora você me pergunta,
Qual é essa pregação da graça? E eu vou falar isso agora para você agora. A pregação da graça, amado. O mundo precisa conhecer a graça do Pai. Qual o significado dessa graça? Quando olhamos para Deus, Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, de vocês, isso é dom de Deus. Qual é o resultado de ser atingido por essa graça? Por que essa graça precisa ser realidade na minha vida e na sua vida? Para entender, eu tenho que primeiro saber que a graça é tudo, só que não é de graça. A graça é tudo, mas ela não é de graça. O que quer dizer com isso? Amados, eu tenho frisado que ela só pode ser entendida sob a perspectiva da cruz. Pela graça sois salvos. O que é isso? Olha bem, Deus nos amou. Nós estávamos separados. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que realidade é essa de graça? No Velho Testamento, o profeta revela para nós que Deus olhava para a humanidade, procurava alguém que pudesse interceder, alguém que pudesse fazer alguma coisa pela humanidade. A Bíblia diz que não achou ninguém, mas a Bíblia diz também que ele mesmo se dispôs e disse, eu estendi a minha mão. A graça de Deus vem até nós, Ele vem até a humanidade, Ele estende a mão, Ele se dispõe a vir. Tanto é que enquanto a humanidade, pela lei sozinho, tentou varrer, tem levantado toda essa poeira. Mas a Bíblia diz que só um cumpriu a lei, que foi Jesus. E Ele cumpre até o fim. E além de cumprir, Ele vai até uma cruz, tem uma morte de cruz, derrama o sangue pelos pecados que nos separam do Pai e permite, nessa ação graciosa, que nós tenhamos a nossa natureza pecaminosa transformada e temos então a possibilidade de termos caráter, de termos uma vida digna, de uma vida em paz, de uma vida sem pecado por causa da glória dele, baseada no impacto dessa graça salvadora da cruz. Amados, sem derramamento de sangue não haveria salvação. Hebreus 9, verso 22. O que significa isso? A lei dizia, sem derramar sangue, a humanidade não será salva. Só que qualquer pessoa que morresse, não adiantava nada por causa do pecado. Precisava alguém puro, imaculado, sem mancha, como um cordeiro. Jesus vem como cordeiro. É linda a cena, eu fico imaginando, né? Jesus vindo e João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mensagem. Estava vindo a própria graça de Deus na pessoa personificada em Jesus. Ele vai se dar em amor para que nós sejamos transformados e impactados e assim tenhamos a nossa natureza pecaminosa transformada. 1 Pedro 1, 18 a 21, é o resumo do que eu estou falando para vocês sobre Jesus e sua graça. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Me permite eu abrir um leque sobre a graça. Você vai ver algumas coisas que estão dentro dessa graça. Se você já experimentou, ou não. Se não, eu gostaria que essa manhã você pudesse. Se já experimentou,
esse leque que eu estou abrindo agora, que são caracteres dessa graça, que você nesta manhã se prontifique a ser anunciador dessa graça que é a resposta de Deus. Primeiro, a graça de Deus é caracterizada por um fator preveniente. Ele antecede a decisão e o esforço humano. Deus que estende a mão. Graça significa que você não merece, eu não mereço, estou condenado, você está condenado, estamos perdidos ao inferno, a sentença que nós temos sobre nós é de morte, e Deus diz, não, eu amo, e por amor, eu estendo a mão. O primeiro fator é Deus de antemão te amar e me amar. Quer dizer, ele não vai ficar angustiado, não vai ficar sem paz, não vai ficar sem rumo, não vai ficar sem sentido, não vai ficar sem certeza de salvação na sua vida. Eu vou até Ele. Esse é o primeiro fator caracterizador da graça de Deus. O segundo, que me chama a atenção e para mim é impressionante. A graça de Deus é eficaz. O que Deus propõe e promete, Ele faz. Eu me lembro que eu estava fazendo uma aula de exegese no seminário, lá nos idos de 1974, faz tempo, né? E pela primeira vez, eu ouvi o professor falando sobre o poder da cruz de Cristo, dentro do original da Bíblia, o que significava. Eu escutando aquilo, e o português não consegue alcançar aquilo que o original da Bíblia traz. E ele disse algo que eu nunca mais esqueci, que tem ligação a essa eficácia. Quanto tempo Jesus morreu? Mais de 2000 anos. Estou errado? Está certo. Aí eu chego para você e disse, vamos fazer uma oração agora, de entrega. Você vai entregar a sua vida como você está querendo no teu coração. Você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você reconhece a graça de Deus. Você reconhece que realmente se confessar os seus pecados diante dele, Ele vai te perdoar. E você vai aceitá-lo na sua vida agora, em nome de Jesus. Quer fazer essa oração? Quero. Você vai ser salvo agora, em nome de Jesus. Como é que é? Agora. Você vai ter a testificação da salvação. Vamos orar? Vamos. Aí a pessoa ora. Senhor Jesus, eu confesso meus pecados diante de Ti. Creio que realmente sou pecador, estou afastado do Senhor, do Teu reino, da Tua glória. Me perdoe e eu recebo agora Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. O que acontece nessa hora? O poder de 2000 anos atrás de uma cruz recai sobre a pessoa naquela hora. Gente, isso é poder. Você pergunta para a pessoa, e agora? O Espírito Santo de Deus testifica com ela, você é filho de Deus, e eu não preciso dizer isso. É o efeito do poder da cruz, lá eles chamam de auristo, uma coisa assim, no grego. Eu confesso agora, vamos imaginar assim como fosse um teatro. Estou confessando Jesus, e lá 2000 anos atrás, aquele poder manifesto vem vindo, eu disse, eu declaro a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Na mesma hora, eu sou salvo, aleluia. Esse é o poder da graça, essa é a eficácia da graça na confissão de salvação. Eu tenho que entender a amplitude disso, porque daí eu vou anunciar para outra pessoa e dizer, você pode orar agora, e o Senhor há de transformar, né, por causa que a graça dele há de atingir em nome de Jesus. Amados, a graça não é só eficaz, ela é irresistível. O chamado é tal que o favorecido não consegue fazer-se de surdo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma coisa que tem Deus me provocado bastante, eu tenho falado com os pastores e falado com o Ministério de Oração. Eu sonho com uma cultura de oração, eu sei que essa igreja ora, eu sei que é grupo de oração, mas eu desejo uma coisa assim no meu coração, muito maior do que ter grupos de oração, de orarmos grupos nos lares. O sonho meu é cada um de nós estarmos vivendo em oração. O que significa isso na prática? Irmãos, você está entrando na porta para assistir um culto. Você já entra e diz, Senhor, que de alguma forma o cântico venha falar ao meu coração. Se você está com alguém, Senhor, eu trouxe esse visitante hoje,
Que o teu Espírito vivifique aquela letra que está morta e seja impacto na vida deles, Senhor. Aí você está sentado, aí o pastor Silvado, o pastor Marco, o Márcio, estamos pregando. E a hora que a gente está pregando, está vindo uma batalha espiritual, eu estou dizendo, você quer declarar Jesus como Senhor e Salvador? Puxa, o pastor não acaba o culto, já passou 10 minutos do tempo. Não, você está orando porque está tendo uma guerra entre luz e trevas, entre Satanás e as coisas de Deus e os anjos do Senhor. E nessa hora você está lutando porque você conhece essa graça, você já foi impactado por essa graça, e essa graça precisa transformar aquela pessoa também. Então naquela hora você está clamando junto. Você está dizendo, Senhor, que esteja agora essa mensagem tocando, na hora que está sendo feito o apelo. E sabe, olha para a pessoa, esteja do lado dela, abraça a pessoa. Isso é estar em oração, entendendo que ela precisa dessa graça, que sem ela vai estar perdida. Quarto, essa graça ela é suficiente. Leva ao impacto do perdão e transformação total. Eu coloquei ali o grande trecho da pecadora, conhecida da adúltera, o perdão de Jesus sobre ela. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Uma vez fizeram essa pergunta para mim, ainda foi no concílio de pastores, imagine, para ser ordenado pastor. E eu fiquei parado, foi um professor de sistemática que fez. Ele me descreveu um dos piores assassinos que poderia descrever. Ele olhou para mim e disse assim, há perdão para essa pessoa? Deus pode mudar essa pessoa? E eu pergunto para vocês, imagine o pior criminoso, a pior pessoa. Deus pode mudá-lo? Pode transformar? A graça de Deus pode mudar e transformar o pior dos assassinos, transformando o caráter, a vida, o propósito, a motivação em vasos preciosos nas mãos de Deus. Mas eu tenho que acreditar nessa graça, que ela é suficiente de mudar, seja quem for, na condição que estiver, eu tenho que crer, Senhor, o Senhor pode, muda em nome de Jesus. Clamar por essas pessoas, suplicar por essas pessoas, e você vai ver esse poder manifesto por louvor da glória do Senhor. Por último, amados, o mundo encontrará a vida quando a mensagem da graça permanecer viva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde é que está a mensagem da graça no teor de vida? Em você e em mim. No teu modo de vida, nas coisas que você faz e que eu faço, nas coisas que eu digo, nas coisas que eu realizo. É nisso que o mundo que está ao redor vai dizer, tem graça aqui. Deixa eu citar um exemplo. Estava conversando com um dos colegas, não de ministério aqui, de um outro ministério, um missionário. E a gente estava com algumas dificuldades, não estávamos nos entendendo bem. E eu vi que a gente trocava alguns e-mails, e estava meio ríspido o e-mail. Aí eu resolvi fazer uma coisa, assim, da minha parte, o que te magoou, me perdoe. E até ali, os e-mails dele eram pesados. Ele disse, me perdoe também, eu não estou bem, meu pai faleceu e é por isso que eu tenho respondido dessa forma. O que o mundo faz com que situações como essa provoquem em nós? Acúmulo de raiva, acúmulo de ódio, a vingança, o espírito de destruição, o espírito de revolta, o espírito de blasfêmia, todas essas coisas são presentes. Mas quando nós temos a graça de Deus, nós estamos prontos a perdoar, não porque somos os tais, mas por causa dessa graça. E o mundo olha, você é diferente. Não, não sou eu, é o Jesus que está em mim, com a sua graça, que me leva a esse perdão. Quando a coisa está conturbada, sem esperança, numa angústia tremenda, você está tranquilo, mas como numa situação dessa você não está angustiado, você tem tudo para estar. Não, não sou eu não sou o forte, mas é a graça. Por causa de Jesus dentro do meu coração. É a nossa vida, o nosso modus vivendi, é o nosso modus operandi, o que fazemos, o que somos, que vai levar esse mundo a entender que essa graça é a única maneira de transformar as suas vidas. Por último, eu quero citar Paulo. Gosto muito mesmo. Mas deixa eu lembrar uma coisa. Gênesis 6, 7 e 8. E disse o Senhor, destruirei o homem
que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deixa eu parar aqui. Irmãos, o juízo de Deus está estabelecido. Haverá a justiça de Deus. Aqueles que receberam Jesus serão salvos. Aqueles que não receberam, tiveram oportunidade, serão condenados porque rejeitaram essa mensagem. Mas a verdade de Deus permanece. Haverá um juízo. Mas os que foram alcançados pela graça salvadora, só esses serão livres. Olha como é que o texto completa. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Portanto, somos salvos pela graça, mediante a fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Paulo, na sua vida, teve um antes, teve um encontro, e ele se tornou o proclamador da graça. Deixa eu lembrar esses 3 momentos para terminar o sermão. Paulo diz antes dele se converter: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vocês lembram, antes de ser alcançado pela graça, como é que vocês eram? Alguns realmente são pessoas que dizem assim: olha, eu não tinha certeza de salvação, agora tenho. Outros viviam em situações muito piores, além da ausência da salvação, o conflito pessoal, familiar, profissional tremendo, e Deus botou a mão. Paulo tinha uns detalhes terríveis na vida dele, que se você olhasse para ele, você queria que ele fosse morto e não vivo, e que não tivesse impacto da graça de Deus. Ele perseguia os filhos de Deus, ele matava os cristãos. Então você olharia para ele e dizia assim: quero longe, está longe de ser infeliz. E aí ele diz assim: mas fui alcançado pela graça de Deus. É lógico que ele precisou levar um tombo, né? Deus derrubar ele para ser alcançado. Mas que seja assim, que a pessoa leve um tombo, que alguma coisa aconteça na vida dela, mas que Deus realize isso, mas que ele seja alcançado pela graça. Aí Paulo diz naquilo que se tornou: sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isso que vocês creem. Aleluia, irmãos. Essa é a graça de Deus. Vivamos e anunciemos a graça do Pai ao mundo. Que a nossa vida seja um espelho dessa graça. Que o nosso fazer seja a testemunha da eficácia dessa graça, em nome de Jesus. Peço que o pessoal do louvor chegue aqui para nós orarmos, agradecermos a Deus. E o convite de oração para esse momento está dividido claramente. Se você ainda está, como eu disse, na humanidade, angustiado, perplexo, sem rumo, sem paz, sem destino, sem certeza de vida eterna, você precisa ser alcançado por essa graça. Se você já foi, louve ao Senhor, mas se coloque à disposição de ir. Senhor, que eu seja o proclamador da graça salvadora de Jesus, em nome de Jesus, amém.